Olá, tudo bem? Hoje a gente começa a nossa série de vídeos sobre os dogmas de Jesus, tá? O primeiro dogma que a gente vai falar é sobre Jesus é Deus e Filho de Deus. Ele é um pouquinho mais longo, ele é muito importante para a gente entender. Eu trouxe até umas anotações para não esquecer de falar nada com vocês, tá? Mas antes eu vou pedir para vocês fazerem a oração do Espírito Santo. Eu já fiz a minha antes de entrar aqui e eu deixo sempre frisado. Antes de rezar, antes de meditar sobre as coisas de Deus, peçam o Espírito Santo. É a única coisa que a gente pode fazer junto com o autor, né? Estudar a Bíblia, estudar os livros dele. A gente tem o autor do nosso lado, é nesse momento. Então peça, tá bom? Então aqui a gente começa com isso. Jesus é Deus e o Filho único de Deus. Como eu disse na explicação dos dogmas, os dogmas são explicados ou pela Sagrada Escritura ou pela tradição da igreja. Esses dois nos vêm por onde? Pelas Sagradas Escrituras, tá? Tanto que Jesus é Filho único de Deus e como Ele mesmo é Deus, tá? Então os dois estão ali. Ali, na Sagrada Escritura, a gente tem a veracidade dessas informações. São várias escrituras que falam sobre isso, várias passagens nas escrituras que falam sobre isso e que nos ensinam essa verdade. A primeira coisa e a mais importante para a gente entender sobre esses dogmas é o seguinte. Quando a gente pensa que Jesus é Deus, a gente não deve unir as pessoas de Jesus e Deus, mas a gente não deve separar as substâncias das pessoas, de Jesus e de Deus. Parece meio confuso no começo, mas não é, tá? Por que isso? Porque Jesus e Deus são consubstanciais, feitos da mesma coisa, da mesma divindade. Eles têm a mesma origem, mas são pessoas distintas. Então a primeira coisa é isso. Inclusive, eu não sabia que eu usaria tanto, né? Mas aí tá aí a providência divina. Voltem lá no Credo de São Atanásio, que tá no Stories do Instagram, e leiam. Ele explica isso de uma maneira clara. É uma ótima oração para clarear sobre a Santíssima Trindade, tá? E quando a gente pensa nisso, por que eu escolhi essa sequência também para a gente falar sobre isso? É porque vai facilitar o nosso entendimento da Santíssima Trindade e da nossa fé, que é uma fé trinitária. A gente vai se preparando para tudo isso, tá? Mas agora a gente vai focar nesse dogma que a gente começou, tá? Que é o dogma da filiação divina de Deus e o dogma que Jesus é Deus, tá? Bom, vamos focar então nos textos bíblicos sobre a filiação. Tem vários textos bíblicos sobre a filiação, mas eu acho que o mais impactante, o que demonstra isso com uma clareza grande, é uma passagem onde o próprio Deus fala isso. E qual é? Essa passagem está em Mateus. Essa passagem é a passagem que Jesus procura João Batista, que é o seu precursor, seu primo também, seu precursor, para ser batizado. E nessa hora vem a voz dos céus, a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, no qual ponho as minhas complacências. Isso está em Mateus 3,17. Então, essa passagem, ela mostra pra gente a assinatura de Deus sobre esse tema, né? Não tem mais... Quem está falando isso é Deus, não tem mais o que ser dito sobre isso, tá? E essa passagem mostra, então, essa relação de Deus para o seu filho Jesus, tá? Só que existe também o contrário. Existe uma passagem que mostra já essa consciência de Jesus da filiação dele, tá? Para Deus. Então primeiro falamos de Deus para Jesus e agora a gente vai falar também da consciência de Jesus e a sua filiação para Deus. E essa passagem é a seguinte, é quando Jesus, ainda com 13 anos, antes de atingir a sua maturidade, fica no templo. São José e Nossa Senhora seguem, viagem, acham que o menino Jesus está na caravana com os parentes e quando chegam em casa vê que ele não está e ficam procurando e depois retornam e encontram Jesus no templo. E quando São José e Nossa Senhora vão questioná-lo, o que ele responde? Por que me procurais? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Ele tinha 13 anos. É a primeira passagem que mostra essa consciência dele. Né? É uma passagem profética e enigmática, né? Se a gente for pensar para ver, porque ele já faz essa profecia que ele veio para cuidar das coisas do Pai. Tá? E é bonito isso também,
porque a gente mostra essa passagem mostra pra gente uma confiança filial de Jesus para Deus. Ele se sente muito à vontade de estar ali no templo falando sobre as coisas do Pai. Então a gente vê isso que para ele era tão óbvio e não era óbvio até para os seus pais, que sabiam do plano de Deus, mas ainda não tinham talvez esse entendimento tão claro como ele tinha. Então aqui a gente falou da filiação de Deus. Até aqui, para mim, esses são as duas passagens mais significativas e que não deixam dúvidas sobre a filiação de Deus. Tem inúmeras, depois eu posso deixar escrito ou em algum lugar para vocês consultarem essas passagens. Quando a gente fala da divindade de Jesus, as pessoas normalmente falam assim: não, mas é a divindade, mas ele passou fome, ele passou sede, ele chorou. Isso é tão humano? Sim, isso é muito humano. Ter fome, ter sede, chorar, ter medo. Jesus também se angustiou no Horto das Oliveiras. Isso é da natureza humana de Jesus. Mas também está ali a natureza divina. Coexiste no mesmo ser a natureza humana e a natureza divina. E como é que eu sei que tem ali a natureza divina? É a natureza divina que fez ele multiplicar os pães. É a natureza divina dele que faz com que ele transformasse água em vinho nas bodas de Canaã. É a natureza divina dele que ressuscitou a filha de Jairo. É a natureza divina dele que também fez a ressuscitação do jovem de Naim. Então, ao mesmo tempo que ele apresenta a natureza humana, a gente vê ali a natureza divina. Para mim, a passagem mais pedagógica para entender isso é a passagem de Lázaro. Jesus chora a morte de Lázaro. Chora porque ele sente a tristeza dos amigos dele, porque ele se comove com a tristeza dos amigos dele. Isso é muito humano. A gente se emociona, a gente se entristece com as pessoas que a gente ama, porque a gente se vê nele. Então Jesus se viu nessas pessoas. E a divindade, onde está nessa passagem? É quando Jesus remove uma pedra e ressuscita um morto de 4 dias, somente com uma ordem. E Lázaro ressuscita. Então, para mim, essa é uma passagem muito pedagógica para a gente refletir sobre essa coexistência da humanidade e da divindade, tá? Depois de entender, então, essa passagem bem pedagógica e simplificando, a gente tem que pensar o seguinte: não é próprio de uma natureza só conseguir fazer essas duas coisas, não é? Então, é ali que a gente entende essa coexistência, tá? E sobre isso eu vou ler também o que está escrito no nosso catecismo, tá? No Catecismo da Igreja Católica, que é este livrinho aqui, ó. Tá bom? Então eu vou ler para vocês aqui direto da fonte. Cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu, de uma filha de Israel, em Belém, no tempo do rei Herodes Magno e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto crucificado em Jerusalém sob o procurador Pôncio Pilatos, durante o reinado do imperador Tibério, é o Filho eterno de Deus, feito homem, vindo de Deus, descido do céu. Veio na carne, pois a palavra se fez carne e veio morar em nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. E de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Essa é a nossa fé, é isso que nós acreditamos, que Jesus é Deus e é Filho de Deus. Qualquer dúvida sobre esse tema, gente, eu sei que é um tema que às vezes não é fácil, para mim já é um tema bem digerido, porque eu me dedico a isso há algum tempo. Escrevem aqui, mandem dúvidas que eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Até a próxima!